primeiro passo para identificar a endometriose é a ausculta. Daí é importante que você, como mulher, fale. É importante que você, como mulher, não considere a dor um fenômeno trivial, corriqueiro, usual do dia a dia. E fale para o seu médico, para a sua médica, para o enfermeiro, para o psicólogo, para aquela pessoa que lhe provê ajuda e assistência em saúde. A menstruação, que todo mês sai pela vagina, através do endométrio, que é essa camada interna do útero, nas mulheres que têm endometriose, ela está presente em outras partes da pelve. O endométrio pode ser encontrado próximo do intestino, próximo da própria superfície uterina, próximo dos ovários, sobre a bexiga. E é esse endométrio que todo mês descama e é eliminado junto com o fluxo menstrual que acaba gerando os sintomas. Porque dentro do endométrio existe uma série de substâncias, fatores que causam inflamação, que causam dor, que a gente genericamente chama de menstruação, mas na verdade é muito mais do que só fluxo sanguíneo, é muito mais do que só estrutura do sangue. Essas substâncias, elas também são liberadas quando você menstrua todo mês sobre os focos de endometriose. Então, se eu tenho esses pequenos focos de endométrio sobre o útero, sobre a bexiga, sobre o reto, ciclicamente, todo mês, eles vão liberar essas substâncias inflamatórias sobre essas estruturas. E daí a importância da gente entender que os sintomas intestinais, os sintomas urinários, que a dor na pelve, a dor no centro da pelve, a dor na barriga, ela está associada a essa menstruação retrógrada, a presença dessas substâncias inflamatórias dentro da pelve, justamente próximo às vísceras que a gente está falando. Uma vez que há essa escuta, a gente vai medir a intensidade e gravidade dessa dor. Será que é uma dor que pode estar associada de fato com esses elementos que causam inflamação? Será que vai ter endometriose? Os critérios de intensidade, de frequência, de gravidade, de comprometimento da dor, a dificuldade dessa dor resolver-se espontaneamente, a dificuldade dela resolver-se com medicações usuais, como anti-inflamatórios, a necessidade frequente de você procurar o hospital para fazer medicações na veia, medicações mais fortes, mais pesadas, são critérios muito alarmantes e que chamam muito a atenção do profissional de saúde para algo mais, para a possibilidade dessa dor não ser uma dor típica do período menstrual somente, mas ser uma dor relacionada com endometriose. O segundo passo, após esse diagnóstico clínico, após essa escuta atenciosa, é a imagem, a tentativa de quantificação dessa dor através de um exame de imagem, que hoje no nosso meio a gente tem a ultrassonografia e a ressonância magnética. Em muitos estados do Brasil e em muitos lugares do mundo, esses exames se sobrepõem e, a depender da característica do local, a gente consegue fazer o diagnóstico mais com ultrassom ou mais com ressonância. No Brasil é muito mais frequente o diagnóstico com ultrassom transvaginal, com ultrassom pélvico, devido à facilidade de acesso, à quantidade de profissionais capacitados para fazer. Mas não é um ultrassom convencional, não é aquele ultrassom simples comum que você faz em 10, 15 minutos. É preciso que haja um preparo prévio desse ultrassom, um preparo do intestino da paciente previamente para que esvazie o intestino das fezes, para que as imagens que são formadas durante o exame sejam imagens mais confiáveis e para que o ultrassonografista consiga ver com maior riqueza de detalhe as estruturas anatômicas relacionadas ao reto, relacionadas à vagina, ao ovário e ao útero. Portanto, não é qualquer ultrassom que vai lhe dar o resultado. É muito comum mulheres com endometriose, com histórias de dor de muitos anos, já terem dezenas de exames de ultrassom transvaginais laudados como normais. Isso não quer dizer que elas não tenham doença, absolutamente. Na verdade, trata-se de exames que foram feitos sem o preparo adequado e, fundamentalmente, não foram feitos por profissionais com o tratamento e com a formação adequada. Tá? E as duas coisas são importantes. É fundamental que você faça com um especialista, com um profissional que esteja habituado a fazer o exame em mulheres com endometriose, com o objetivo de ver a doença e, principalmente, é necessário que haja o preparo intestinal prévio ao exame para que as imagens que se formem sejam imagens mais nítidas, mais esclarecedoras. A endometriose surge com uma doença que tem dois grandes estigmas, dois grandes pilares. A dor, como eu falei há pouco, e também a infertilidade, a dificuldade de engravidar. Vamos falar um pouquinho da dor. Na verdade, a dor é o sintoma mais alarmante,
é aquele que nos incapacita e talvez aquele que está mais frequente durante o ciclo de vida da mulher. Essa dor ela acontece porque ocorre na endometriose a liberação de uma série de substâncias que geram dor, substâncias inflamatórias, junto com o fluxo menstrual. Essas substâncias, elas ao invés de serem eliminadas pelo organismo, como o fluxo menstrual naturalmente se elimina, elas se acumulam dentro da pelve. Elas se acumulam por trás do útero, elas se acumulam próximo ao ovário, algumas vezes próximo em cima do intestino da bexiga, causando daí uma série de repercussões nesses órgãos. É comum a mulher com endometriose ter a dor durante o período menstrual, junto com o seu fluxo menstrual natural, e ter também sintomas de alteração intestinal, como diarreia, dor, evacuação, sintomas urinários e os sintomas mais incapacitantes do ponto de vista sexual, que é a dor à relação sexual. Esse conceito da dificuldade ou a não capacidade de fazer as atividades habituais, ele deve ser um dos primeiros elementos que a gente levanta quando a gente pensa em saúde feminina, saúde da mulher. Porque há muitas transformações na vida da mulher que são cíclicas e que fazem com que, de tempos em tempos, a gente se encontre, se veja como mulher incapacitada, não produtiva, se veja em dificuldade de desenvolver as atividades normais. Talvez por dor, e daí vem aquele conceito de dor normal, dor da mulher, dor habitual, dor fisiológica, que é um conceito que a gente vem tentando reelaborar, redefinir e entendê-lo não sob o nosso ponto de vista médico, aquele ponto de vista técnico baseado em números, mas do ponto de vista do sofrimento e da incapacitação do outro, porque a minha dor pode não ser a sua dor, mas não me interessa a minha dor, interessa a sua dor, o quanto ela pesa para você. Então o conceito de saúde ele passa pela capacidade de viver sem dor. E é possível viver sem dor? Será que toda mulher não tem naturalmente que sentir dor por uma questão até filosófica, antropológica, religiosa? Eu acho que não. Eu acho que é possível se viver sem dor, viver sem medo, se sentir apta a fazer cada vez mais atividades físicas, atividades profissionais, atividades de trabalho. Se eu tenho esse diagnóstico, dado pela minha história, dado pelo ultrassom, será que eu necessariamente vou precisar me operar? Será que toda mulher que tem a suspeita de endometriose vai precisar operar? Absolutamente. Na verdade, existem estatísticas que mostram que se a gente fosse operar todo mundo que tem endometriose, a gente não pararia nunca de operar durante talvez uma década e não daria conta dessas pacientes. Por isso que existe uma especificação. Para cada caso existe um tipo de tratamento. E aí é o que há de mais difícil no enfrentamento da doença. Essa individualização. Não existe uma receita padrão para todos os casos. Há necessidade de se ver cada paciente dentro do padrão de acometimento da doença, da gravidade dos sintomas, da incapacitação, o tipo de imagem que foi encontrada a ultrassom. Existem grandes nódulos, existe acometimento intestinal, ela tem a necessidade de tratar cistos grandes de ovário, chamados endometriomas, há a intenção de engravidar logo ou não, existe muita dor e essa dor é de fato incapacitante e está associada com a presença de nódulos a ultrassom. Todas essas perguntas elas são norteadoras para nos orientar em relação à melhor conduta. Via de regra, a endometriose ela é uma doença que começa de maneira mais insidiosa, mais lenta. E muitas vezes os exames que mostram menos acometimento podem estar associados a tratamentos medicamentosos. Existe o uso de substâncias semelhantes aos anticoncepcionais orais e muitas vezes os próprios anticoncepcionais orais podem ser utilizados na tentativa de bloquear toda essa alteração hormonal cíclica que acontece durante o ciclo menstrual, com o aumento da produção de hormônios, que pode estar responsável pela gravidade dos sintomas. Simples assim? Na grande maioria dos casos, sim. É provável que o uso de anticoncepcional oral resolva uma grande parte dos sintomas da paciente. Absolutamente não vai curar a doença, não vai tirar a doença da paciente, mas na grande maioria das vezes vai ser responsável pela melhora dos sintomas, pela absoluta melhora na qualidade de vida, possibilitando para a paciente seguir em frente, no estudo, no trabalho, na atividade esportiva, enfim.
a gente vai reservar o procedimento cirúrgico, e esse tem uma série de graus, para aquela paciente com doença mais grave. Sobretudo, para aquela paciente com maior incapacitação relacionada à dor, para aquela paciente em que o sofrimento, a dor, a incapacitação não responde aos analgésicos habituais e não responde ao uso de anticoncepcionais orais ou outros tipos de hormônios. Então, a priori, a gente dividiria a paciente em dois grandes grupos. Aquelas que respondem bem e que estão bem com o uso de anticoncepcionais orais e aquelas que não respondem bem e que precisam de algo mais, de intervenção maior. E tem aquelas que querem engravidar. Para quem quer engravidar, absolutamente não vai utilizar anticoncepcional oral. E quer engravidar e não consegue. Daí é provável que a investigação cirúrgica com laparoscopia nos ajude muito na elucidação dessas dúvidas. Por que eu tenho endometriose? Será que existe alguma coisa que eu esteja fazendo de errado? Será que eu tenho algum comportamento de risco para isso? É algo genético? Na verdade, existem muitas perguntas ainda sem resposta, mas existem várias tentativas de entender a doença sob o sentido genético, comportamental, algumas substâncias que a gente ingere na nossa dieta que podem interferir nesses fenômenos inflamatórios. A genética é um fator muito interessante. É bem provável que existam mutações que predisponham à transformação das células do endométrio. Porque veja só, por que nem todas as mulheres têm endometriose? Se praticamente todas elas menstruam e certamente a grande maioria tem esse fluxo retrógrado. Porque provavelmente algumas mulheres não conseguem se livrar desse endométrio que se acumula sobre as suas estruturas pélvicas, esse endométrio que reflui sobre o útero, sobre o intestino. E a dificuldade das suas células digerirem, destruírem essas células endométrio mês a mês, faz com que essas células praticamente se infiltrem, como uma pequena arvorezinha que vai crescendo suas raízes sobre as estruturas viscerais. E isso gera, mês após mês, o crescimento dessas estruturas, chamados focos de endometriose, como se fossem várias pequenas porções de endométrio que ficam espalhadas sobre as estruturas da pelve. Daí imagina, se eu tenho vários pequenos pontos que liberam sangue menstrual, que liberam substâncias inflamatórias, eu vou ter vários pequenos focos que vão gerar dor, sangramento menstrual cíclico e esse incômodo que está associado com toda a incapacitação da doença. A presença dessas células anormais dentro da sua pelve faz com que haja transformações nesses focos de endometriose. E aí, progressivamente, a liberação dessas substâncias inflamatórias que causam dor vai sendo cada vez maior, daí os sintomas vão ficando mais intensos. Um dado importante é perceber que hoje cada vez mais a gente descobre endometrioses em meninas mais jovens, que no passado tinham dores cíclicas menstruais que eram ditas como dores fisiológicas, dores normais da menstruação. Hoje em dia, cada vez mais, a gente sabe que é possível sim se ter endometriose aos 17, 18, 19, 20 anos, pouco tempo após as primeiras menstruações. Isso se justifica certamente pelo fato de que algumas mulheres têm uma predisposição genética muito mais forte, muito mais intensa do que outras, e fazem com que aqueles pequenos focos de endométrio se proliferem mais precocemente, mais intensamente, mais cedo na sua vida. Não precisem de décadas, de chegar aos 20, 30 anos para se manifestar. Então não é uma doença isolada das mulheres de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Ela também tem acometido cada vez mais meninas mais jovens, com poucos anos de fluxo menstrual, em torno dos 18, 19 anos. Nem todo tipo de dor menstrual é característica da endometriose. Se a gente tivesse que investigar mais adequadamente, a gente pensaria que é provável que exista endometriose naquela mulher que tem uma dor que antecede ao fluxo menstrual. Uma semana antes, 3, 4 dias antes de menstruar, eu já sinto muita dor. Uma dor no centro da barriga, essa dor incapacitante e que piora muito durante a menstruação. Essa dor que antecede a dor menstrual é uma dor preocupante. É um sinal clínico que faz com que a gente pense na possibilidade de você ter focos de endometriose que estão liberando sintomas inflamatórios antes do próprio fluxo menstrual. Um outro dado interessante é a progressão, a piora da dor durante o tempo.
As meninas que têm endometriose referem que no início a dor cedia com analgésicos convencionais, depois de certo tempo a dor se tornou mais intensa e não passava com analgésicos convencionais, tinha que tomar medicamentos mais fortes, chegando até um dos critérios mais importantes, que é a procura de emergências médicas, a procura de medicações endovenosas. A minha dor no início cedia com medicações orais e hoje eu tenho que ir para a emergência tomar remédio na veia, ou seja, ela se tornou pior. Ela é mais intensa e não cede mais simplesmente com as medicações convencionais. Um outro critério mais grave e mais preocupante é a mudança do padrão da dor. Em geral, a dor é cíclica durante o período menstrual, alguns dias antes da menstruação, como eu falei. Mas há mulheres que têm a doença tão grave, de progressão tão intensa, que passam a sentir dor praticamente o mês inteiro. E essa dor se torna diária, contínua, saindo do padrão cíclico. E essa característica ela nos assusta muito, porque faz a gente pensar que além dos focos de endometriose, pode já existir comprometimento de pequenas raízes nervosas pélvicas, ou seja, uma inflamação crônica dos nervinhos pélvicos. Então a dor que lembra endometriose, se a gente for pensar de uma maneira bem prática, é uma dor que acomete intensamente já antes do fluxo menstrual, uma dor que não cede mais com analgésicos convencionais e que me faz procurar emergência médica, muitas vezes para tomar medicação, e uma dor que passou de cíclica, de um período mais curto, para uma dor contínua, praticamente todos os dias do mês. Um outro elemento de dor fundamental para a gente pensar, e aí é importante a associação com a relação sexual, é a dor associada à penetração vaginal. Na endometriose existe uma dor chamada dispareunia, que é quando na relação sexual você tem um contato com as estruturas profundas da pelve, é aquela dor profunda. É uma dor que se sente na relação sexual e que muitas vezes faz com que você pare a relação sexual, não consiga prosseguir, não consiga ter prazer. Não é uma dor que incomoda rapidinho e logo passa. É uma dor de fato incapacitante, que faz com que eu não consiga ter prazer, que faz com que eu não consiga seguir a relação sexual. A dispareunia, que é essa dor na relação sexual, é um dado clínico muito importante que chama muito a atenção para a possibilidade de endometriose. Porque provavelmente durante a relação sexual aqueles pontos dolorosos, aqueles focos de endometriose podem estar sendo mobilizados, podem estar sendo tocados pelo movimento da relação sexual. É um aspecto importante que a gente não pode esquecer de falar na endometriose, é o seu caráter evolutivo. A piora ela pode acontecer dia a dia, mês a mês, ano a ano, se a gente não fizer nada, se a gente não procurar ajuda médica para o diagnóstico. Inicialmente, como eu falei, a doença acomete preferencialmente sim, superfície da bexiga, superfície do útero, próximo ao intestino, no fundo da vagina, mas ela tem um caráter que pode ser infiltrativo, progressivo. Então a doença pode, com o tempo, se não tratada, se não diagnosticada, ter a invasão de estruturas nervosas que causam piora, o agravamento da dor. É provável que a gente tenha, com o tempo, em algumas pessoas, um padrão de doença que se espalha mais maciçamente pela pelve, podendo atingir, por exemplo, o diafragma. Há relatos, sim, de doenças em outros locais do corpo, muito mais raros, é verdade, mas que é importante que a gente saiba, como, por exemplo, pulmão, cérebro. Mas a mensagem mais importante é que a gente não esqueça que quanto mais tardiamente eu trato e investigo a endometriose, maior risco de eu ter uma doença avançada, de eu ter uma doença profunda e invasiva. Quanto mais precocemente eu diagnostico, mais fácil será de me ver livre dos sintomas, de eu ter um bom resultado com a cirurgia. E aquela pergunta que nos inquieta, então eu não vou ter cura? Eu não vou ficar bem? O tratamento, na verdade, ele não se encerra com uma só alternativa, ele não se encerra na cirurgia somente, e ele não vai se encerrar somente com o uso das medicações. Como toda doença que impacta na qualidade de vida, ela precisa ser vista de uma maneira muito mais ampla. A gente tem que pensar na saúde sob o ponto de vista psicológico, social, e pensar na doença, pensar no nosso corpo com outros elementos, além da pelve, além do útero, além da menstruação. Se eu tenho dor e tenho dificuldade em me movimentar, é provável que a atividade física orientada, é provável que o terapeuta, o fisioterapeuta possa me orientar
possa me tratar no sentido de melhorar esses pontos dolorosos. Sim, a gente tem dentro da intervenção multidisciplinar, com várias áreas integrando e tratando a mulher com dor crônica, a mulher com endometriose, a gente tem tido um sucesso maior no longo prazo. Não basta só usar a medicação. A cirurgia por si só, ela vai resolver alguns aspectos muito focais, mas a dor, para ela ser vista como um tratamento a longo prazo, ela precisa da intervenção do fisioterapeuta, ela precisa da intervenção do nutricionista, que vai trabalhar uma série de elementos relacionados com a dieta. Porque, como eu falei há pouco, vocês perceberam, existe um acometimento intestinal significativo. Existem elementos da nossa dieta que funcionam também como substâncias tóxicas, que podem agravar absolutamente esses fenômenos inflamatórios. Tem alimentos que pioram a inflamação, que devem ser evitados. Tem alimentos que agravam e pioram o movimento intestinal, que devem ser melhor avaliados, porque na medida em que a gente melhora a nossa dieta, na medida em que a gente melhora o funcionamento dos órgãos, todos os demais sintomas podem estar elencados e melhorar em conjunto. Então não é só o médico, não é só o cirurgião, mas também o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, que vai nos trazer à tona uma série de questões, que vai nos remontar os problemas da nossa história de vida que nos levaram a uma série de complicações relacionadas com a dor. E o educador físico, que vai nos fazer conhecer mais o nosso corpo e as potencialidades de agir com ele diante de atividade física, diante das atividades do dia a dia, trabalhar o movimento sem medo, trabalhar a atividade física sem medo, no sentido de tratar o corpo como um todo, não só a pelve, não só o útero, não só a dor menstrual. Isso visto porque, na verdade, a doença ela não atinge só o elemento orgânico, não atinge só o útero, não atinge só as queixas relacionadas à ginecologia, mas ela atinge a qualidade de vida da mulher como um todo. A mulher com dor sedacita menos, sai menos de casa, trabalha menos, tem menos relações sexuais. E toda essa gama de profissionais vai nos ajudar a lidar com cada elemento desse dentro da sua profundidade devida e dentro da sua especificidade devida. Nós, ginecologistas, temos, na verdade, cada vez mais um espectro de ação bem limitado e entendemos que a necessidade de darmos as mãos com as demais áreas do saber humano, do saber da saúde, ela é essencial para tratar um problema que não se encerra com o pós-operatório, que não se encerra após o uso das medicações, mas que segue diante da história de vida das mulheres. E essa história de vida, ela precisa de companhia, de pactuações outras além da ação do médico.